Olha só, meninos, neste módulo do nosso curso, estudaremos as determinações da matriz de referência para a redação do Enem sobre a competência 2, na qual tratamos dos elementos essenciais da produção textual, ou seja, o tema e o tipo de texto. Presta atenção. No início da minha fala de hoje, eu te disse que a competência que eu havia escolhido para a gente inaugurar o curso nas férias é uma competência que sozinha elimina todas as outras. Sozinha, ela manda embora a perfeição de todas as outras. Por quê? Porque nela nós vamos trabalhar o tema e o tipo. O que a gente acabou de fazer na análise dos 3 comandos foi ler e analisar o tema, ler e analisar o comando. Ou seja, a gente precisa entender o que o comando quer para a gente saber o que fazer. A gente precisa entender o tema. Qual o tema? Acontece que qual o tema vai da primeira palavrinha até a última palavrinha. Tá? Primeira palavra até a última palavra. Eu não posso desconsiderar elementos do meu comando. E eu preciso priorizar nesse tema inteiro uma palavra chamada palavra-chave. Uma palavra que é chave na determinação de como eu vou conduzir o meu texto. Tá? Então, o que a gente acabou de fazer foi cumprir esse primeiro elemento aqui, que é um elemento essencial da competência 2. Segundo elemento essencial da competência 2 é o tipo de texto. Então, tu precisas, de modo geral, saber ler comando e saber definir dissertação argumentativa. Se tu souberes essas 2 propriedades, tu vais conseguir já ser bem avaliado na competência 2. Tipo de texto. Se o teu texto é dissertativo, e dentro dessa dissertação, se ele é dissertativo, expositivo, argumentativo ou injuntivo. Porque o Enem quer que seja dissertativo ou argumentativo. Então, você pega o expositivo, manda embora, você pega o injuntivo, manda embora. O Enem quer dissertação argumentativa, você manda embora a narração, você manda embora a descrição. Ocorre que a linguística diz pra gente que não há textos puros. Que são textos puros? Textos com exclusividades tipológicas, ou seja, eu não tenho um texto que seja exclusivamente narrativo, exclusivamente descritivo, exclusivamente dissertativo expositivo, exclusivamente dissertativo argumentativo, exclusivamente injuntivo. Não existe exclusividade tipológica. Então, a linguística diz que não há texto puro, o que significa dizer que você, eventualmente, pode escrever uma dissertação argumentativa com marcas expositivas, com marcas narrativas, com marcas descritivas, mas o fato de você ter algumas marcas pontuais faz com que a dissertação argumentativa seja predominante. Então, o que o Enem quer, segundo a linguística, é que o teu texto seja predominantemente dissertativo argumentativo, mesmo que ele traga uma marca expositiva, uma marca descritiva, uma marca narrativa, não interessa, mas a predominância dele é da dissertação argumentativa, tá? Na competência 2, então, avaliamos como o participante, que é você, se apropria da proposta de redação. Então, como é que você lê essa proposta de redação? Como é que você entende essa proposta de redação? Lembre que no início da aula, o André foi para a versão negativa do comando, enquanto a maioria de vocês ia para a versão positiva, o André ia para a versão negativa. Foi a maneira como ele já entendeu esse comando. Então, olha, avaliamos como o participante se apropria da proposta. Ele se apropriou da proposta de imediato ali negativamente, enquanto a maioria se apropriou da proposta positivamente. Entendem? Aqui
Na competência 2, a gente avalia isso. Como é que você se apropria dessa proposta? Como é que você entendeu essa proposta? Quem é que para você é palavra-chave? Como é que você está entendendo essa palavra-chave? Tá? Aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Então, preste atenção. O que se quer aqui é que você, enquanto produtor, entenda o comando, a partir da compreensão desse comando na integralidade, da primeira palavra até a última, a partir desse entendimento, que você já comece a formular os conceitos das várias áreas de conhecimento, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, tá? Os conceitos dessas várias áreas para desenvolver o seu tema de forma plena e consistente. Forma plena, plena, início ao fim. Introdução, primeiro argumento, segundo argumento, conclusão. A plenitude do texto, a totalidade do texto, tá? De forma consistente. Você dá voz ao seu texto. A consistência, ela vai se fundamentar nas áreas de conhecimento que você vai trazer para esse texto de forma interpretada e analisada, tá? Bem como as técnicas que você já domina para que esse texto seja dissertativo, argumentativo. Ou seja, é na competência 2 que você entende que precisa trazer uma introdução que haja proposição, a proposição é a tese, lembra dela? Que essa tese é quem vai governar a tua argumentação, é essa tese que vai dar direção para a tua argumentação, é essa tese que, governando a tua argumentação, vai governar a tua proposta de intervenção, porque a tua proposta de intervenção nasce a partir da discussão que tu fazes no teu desenvolvimento. Então, eu preciso ter harmonia dessa estrutura, as três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu tenho harmonia das três partes, eu estou mostrando que eu conheço os limites estruturais da dissertação argumentativa. Texto em prosa, gente, é texto em parágrafo. Texto em prosa é todo texto que não é inverso. Então, quando você lê, escreva uma dissertação em prosa, é uma dissertação em parágrafos. Escreva uma dissertação argumentativa em prosa, é uma dissertação, é um texto em parágrafos, tá? Então, a paragrafação técnica e estrutural, lembra que o Enem disse pra gente que no mínimo 4 parágrafos, no mínimo 4. O primeiro, para a introdução, segundo e terceiro para os argumentos e o quarto para a conclusão. Roberta, quantas introduções eu posso ter? Isso é estrutura, tá? Uma introdução. Roberta, quantos períodos nessa introdução? Isso é estrutura, olha aqui, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais. Você tem que ter o domínio desse limite estrutural. Então, você só tem direito a uma introdução, um parágrafo de introdução. Esse parágrafo de introdução, estruturalmente, dividido em, no mínimo, 3 períodos. Roberta, quantos argumentos você tem direito? No mínimo 2. Então, no mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento. No mínimo, 2 parágrafos para você argumentar. Cada parágrafo, estruturalmente, no mínimo 3 períodos. Então, você que está aí do outro lado, que continua me escrevendo parágrafo de período único, você consegue escrever uma introdução num período único, uma conclusão num período único, um parágrafo de desenvolvimento num período único, você está ferindo a estrutura da tipologia. A estrutura, então, é aqui que você perde. Aí você começa a perceber por que você baixou de 200 pontos para 160. Aí lá vem você, mas Roberta, eu coloquei todas as áreas de conhecimento no meu texto. Tem áreas de conhecimento na introdução, tem no desenvolvimento, tem na conclusão. Por que tu me tiraste 40 pontos? Aí a gente vai para o limite estrutural. Aí a gente vai para a estrutura dessa tipologia, em que eu vou te mostrar que tu trouxeste um parágrafo inteiro com um período. O que foi que você fez? Quando você me traz um período, você me mancha a estrutura do texto. Tá? Você está conseguindo entender?
Por exemplo, a gente tem a argumentação, Natália, que é feita com trecho narrativo. Então, eu posso estar argumentando e quando nessa argumentação eu der um exemplo, eu posso contar um fato, tá? Então, esse contar de um fato é uma narração, é uma marca narrativa que eu estou trazendo para um texto dissertativo, só que é uma pequena parte, então não vai comprometer as características da dissertação argumentativa. Assim como, quando vocês estão argumentando também, vocês expõem várias partes, aquelas informações, aquelas acusações que vocês fazem, são todas exposições. Então, o que você está fazendo naquele momento? Você está trabalhando com a dissertação expositiva. Aí depois, quando você prova o que você informou, ela se transforma em argumentativa. Aquela parte informacional é expositiva. Então, ali você tem uma marca de dissertação expositiva que você usa dentro de um texto argumentativo, tá? Prioridades, então, da competência 2. A leitura, a compreensão, a interpretação, o entendimento total desse comando e a execução dessa tipologia. Eu tenho direito à tipologia argumentativa, então a minha introdução tem que ser da dissertação argumentativa, o meu primeiro argumento, dissertação argumentativa, segundo argumento, dissertação argumentativa e conclusão, dissertação argumentativa. Eu não posso titubear. Se eu titubear nessa estrutura, nessa tipologia, nesse tema, nesse entendimento de tema, é aqui na competência 2 que eu vou perder. Vale salientar que a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, pois é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia que as outras competências se orientam e se organizam. Afinal, a não adequação a esses dois elementos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática ou de não atendimento à tipologia textual exigida. Nesse sentido, observamos que a avaliação da redação na competência 2 deve ser feita sempre considerando dois elementos, tema e tipo de texto. Olha só, gente, isso aqui, esse slide vem só respaldar o que eu te falei no início da aula. Eu começo pela competência 2, porque ela sozinha é capaz de eliminar todas as outras. Então, olha o que você lê aqui. A competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, ou seja, eu tenho que, de fato, entender o que o comando está me pedindo. Porque se eu não entender esse comando, ou eu vou tangenciar, ou eu vou fugir. Tá? E eu tenho que estar muito atenta a essa tipologia, porque se eu ferir a estrutura, eu também vou perder. Então, presta atenção. Se eu fugir ao tema, é 0. Se eu tangenciar ao tema, eu tenho muitas perdas, muitas. E eu perco na 2, eu perco na 3, eu perco na 5. Se eu ferir a estrutura, eu também tenho muitas perdas. Porque se o cara me pede dissertação argumentativa e de repente eu escrevo carta argumentativa, é 0. Eu fugi a tipologia. Se o cara me pede dissertação argumentativa, eu escrevi uma narração, por mais que eu fale sobre o tema, mas eu estou narrando, é 0. Eu fugi a tipologia. Olha, uma outra perda muito grande que é estrutural tipológica. O cara me pede uma dissertação argumentativa. Ele me dá uma estrutura inicial e, de repente, eu escrevo um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o argumento e um parágrafo para a conclusão. Gente, eu vou ter perdas homéricas aí. Um texto com 3 parágrafos somente, um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão, esse texto fere a tipologia, ele fere a estrutura inicial. Tá? Então, eu perco na 2, eu perco na 3, ou seja, de graça, eu já perco em 2 competências que são gravíssimas aqui na construção da pontuação. E, claro, por tabela efeito dominó, se eu estou perdendo na 3, é muito provável que eu perca na 5 também. Porque se eu só construir um argumento,
muito naturalmente, se eu estou construindo uma proposta. E, claro, eu não vou conseguir nota máxima na competência 5 também. Tá, gente? Então, presta muita atenção, porque eu só vou conseguir fazer uma excelente competência 3, uma excelente competência 5, se de fato a minha competência 2 estiver toda amarrada estruturalmente e no condicionamento desse comando. Em outras palavras, para que na competência 2 o texto seja avaliado em um dos 5 níveis previstos pela matriz de referência para a redação do Enem, será fundamental realizarmos o estudo e a avaliação de ambos os elementos, atentando sempre para os condicionantes que levam a passagem de um nível para o outro. Então, preste atenção. Não adianta você só olhar o texto holisticamente, tá? Peguei teu texto, já vi que tem 4 parágrafos e já presumi que o primeiro seja de introdução, o segundo de argumento, o terceiro de argumento e quarto de conclusão. Ah, isso já te dá 200 pontos. Mentira. Mentira. Mentira porque eu tenho que ler para saber se de fato eu tenho uma introdução, se de fato eu tenho primeiro argumento, de fato segundo argumento, de fato conclusão. Eu tenho que ler para saber se o teu primeiro parágrafo tem a divisão correta dos períodos, se o teu segundo parágrafo tem a divisão correta dos períodos, o terceiro parágrafo a divisão correta dos períodos, o quarto parágrafo a divisão correta dos períodos. Então, não é só olhar holisticamente, tem 4 parágrafos, ok, eu já pontuei na competência 2. De jeito nenhum, nem te ilude com isso. Eu tenho que ver a quantidade de parágrafos, mas a qualidade também. Eu tenho que ver a quantidade e a qualidade dos períodos de cada parágrafo. Depois que eu analisei a parte estrutural, a tipologia, eu vou ver se de fato existe a tese lá na tua introdução, se de fato os teus 2 argumentos estão relacionados a essa tese, se de fato a tua proposta conversa com os argumentos que conversam com a tese. Isso tudo, gente, é tipologia, tá? Aí, a parte tipológica tá ok, eu vou para outra parte, tá? Eu preciso avaliar aí se o comando está ok, porque de repente você me deu tese, mas quando eu vou olhar não tem nada a ver com o comando. Ou então você tangenciou o comando. Eu tenho que ter esse casamento entre tema, comando, estrutura, tipologia, para que tu, de fato, venhas a funilar o nível máximo dessa competência 2. Desse modo, se um texto puder ser avaliado em um determinado nível apenas pelo descritor do tema, isso não será suficiente para avaliá-lo de forma definitiva nesse nível. Exatamente o que eu acabei de te falar. Você leu o comando, leu o tema, entendeu o comando e fez para mim introdução, desenvolvimento e conclusão sobre aquele comando. Mas, digamos que você tenha me dado um parágrafo de introdução, um parágrafo de argumento e um parágrafo de conclusão. O fato de você ter entendido o comando não vai, e ter trazido as áreas de conhecimento para o seu texto, não vai lhe dar os 200 pontos porque você feriu a estrutura. Então, tá aqui, ó. Se um texto puder ser avaliado em determinado nível apenas pelo descritor do tema, isso não será suficiente para avaliá-lo de forma definitiva. Então, Roberta, eu te dei as áreas de conhecimento em todos os parágrafos, eu te dei abordagem temática e tese, eu te dei um argumento muito consistente, eu te dei uma proposta que conversa com esse argumento. Ok, só que você só me deu um parágrafo no desenvolvimento, então você feriu a tipologia, você feriu a estrutura. Isso quer dizer que você não tem como tirar 200 na competência 2, porque para você tirar 200 na competência 2, precisa haver um diálogo, um casamento total entre tema e tipo. Então, eu tenho que analisar a estrutura e eu tenho que analisar a tua compreensão e o teu conhecimento de mundo levados para a construção do
texto, a construção ideológica do texto. É um casamento, gente, de forma e ideia, tá? Aí tu lês, quando avaliamos o tipo de texto, será sempre preciso observar também o cumprimento do tema, para termos a certeza do nível em que o texto deve ser classificado. Então, observar também o cumprimento do tema. Eu preciso observar o cumprimento do tipo e o cumprimento do tema. Eu preciso observar a estrutura e a execução desse comando. Sobre o estudo do tema, levamos em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta de redação apresentada. Ou seja, avalia-se a capacidade do participante de abordar em seu texto todos os elementos da proposta. Quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos que o texto explora apenas o assunto, não articulando a discussão, a frase temática em sua amplitude. Olha o prejuízo de quando você não consegue cumprir comando. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Então, olha só, levamos em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta. O que é se adequar plenamente? É você considerar todas as palavras que estão ali e você cumprir a execução de todas elas. Avalia-se a capacidade do participante de abordar em seu texto todos os elementos da proposta. Aqui a gente fala, quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos que o texto explora apenas o assunto, não articulando a discussão, a frase temática em sua amplitude. Bom, os 3 comandos que eu te pedi hoje, eu não restringi ao Brasil. Então, Roberta, eu não preciso necessariamente trazer a realidade brasileira. Eu posso falar de uma realidade mais genérica? Pode. Mas se eu tivesse te pedido Brasil e você trabalhasse com o genérico, você estaria me mostrando que não compreendeu o comando na sua totalidade. Então, você não pode ignorar nenhuma palavra do comando. E você precisa relacionar esse comando inteiro. Entender quem é a palavra-chave, entender o que está sendo exigido de vocês, entender o que fazer, como fazer, tá? E como abordar a realidade inteira desse comando. Se você ignorar alguma palavra, vai ser alguma informação que você vai suprimir ao longo desse texto. Por isso que quando você lê, aqui, ó, avalia-se a capacidade do participante de abordar em seu texto todos os elementos da proposta. Quando a gente percebe que você omitiu alguma informação que estava nesse comando, a gente chega à conclusão da falta de capacidade de entender o comando na integralidade. Por isso que eu costumo dizer para vocês que a gente só começa a escrever a partir do momento em que a gente entende esse comando na integralidade. Eu não tenho como partir para a escrita se eu tiver com alguma dúvida no comando. Não tem como. Eu só consigo partir para a escrita se eu já tiver entendido esse comando na íntegra, tá? Porque quando a proposta, olha aí, é abordada parcialmente, a gente entende que você não está articulando essa discussão, a frase temática, não está articulando o texto ao comando como um todo. E aí reside a gravidade. Na avaliação da tipologia textual, observamos principalmente questões ligadas à estrutura do texto dissertativo argumentativo clássico. Vocês trazem essa estrutura clássica desde o ensino fundamental menor. Você estuda a redação e toda vez que você vai estudar a redação, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que a gente está retomando aqui. Então, na avaliação da tipologia, observamos principalmente questões ligadas à estrutura do texto dissertativo argumentativo clássico, que é aquele inicial, introdução, argumentação e conclusão. Importante ressaltar que na competência 2, essas partes serão avaliadas do ponto de vista estrutural, ou seja, apenas pela sua proporcionalidade, sem considerar a organização e o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões utilizadas, aspectos avaliados na competência 3. Quando você lê
Avaliados do ponto de vista estrutural, te falei isso um pouquinho aqui atrás. A gente não está avaliando na competência 2 a qualidade do teu argumento. A gente não está avaliando se tu estás comprovando esse argumento ou não. Não, isso daí, gente, é competência 3. A gente está na avaliação estrutural. Lembra do que eu te falei? Eu vou ler teu texto e vou, de fato, confirmar que o teu primeiro parágrafo é introdutório. Que o teu segundo parágrafo é argumentativo, é o desenvolvimento, mas é a argumentação. Que o teu terceiro parágrafo é o desenvolvimento e é a argumentação. E o teu quarto parágrafo é a conclusão. Por que eu estou te falando isso? Porque, gente, eu estou cansada de ler texto em que, holisticamente, você me dá 4 parágrafos. Quando eu vou ler o primeiro parágrafo, ele é uma parte de introdução. Quando eu vou ler o segundo parágrafo, ele é outra parte de introdução. Quando eu vou ler o terceiro parágrafo, ele é a terceira parte da introdução. Ou seja, eu estou cansada de ler texto em que você me dá 3 parágrafos, 3 de introdução, nenhum de argumento e 1 de conclusão. Roberta, isso acontece? Isso acontece quando vocês têm muita dificuldade de produzir, quando vocês não sabem estrutura, quando vocês não sabem introduzir texto, desenvolver texto e concluir texto. Mas, gente, eu estou falando aqui de carteira, em que até hoje eu devolvo o texto em que o aluno me dá mais de uma introdução, em que o aluno não argumenta. Então, é exatamente disso que a gente está falando aqui. Sobre o ponto de vista estrutural, eu não posso apenas avaliar a quantidade. Eu tenho que ler. Eu li tua introdução, de fato, aqui eu tenho uma introdução, de fato, aqui o meu aluno aborda o tema, ele traz a tese, aí eu parto para o teu segundo parágrafo. De fato, eu tenho informações, eu tenho análise, eu tenho comprovações, eu tenho um argumento fechado. Terceiro parágrafo, segundo argumento. De fato, eu tenho um argumento, de fato, eu tenho informações, análises, comprovações, tenho o segundo argumento fechado. Parto para o último parágrafo. De fato, é um parágrafo conclusivo. Então, eu preciso ler para ter as marcas de cada parágrafo. As marcas da introdução, as marcas do desenvolvimento e as marcas da conclusão. Para que eu possa, num ponto de vista estrutural, dizer que você está dentro da tipologia argumentativa. Tá? Ok? Eu não estou avaliando conteúdo. O conteúdo eu vou deixar para avaliar nas competências específicas. Então, esse parágrafo argumentativo tem qualidade, esse argumento está completo, esse argumento está comprovado, esse argumento está articulado, o segundo argumento conversa com o primeiro, isso daí, gente, eu deixo para a competência 3. A parte estrutural é a parte da divisão de períodos, é a parte em que cada parágrafo representa a sua intenção. Então, o primeiro parágrafo representa a intenção da introdução, ali, de fato, você introduz, ok, eu vou dar o meu respaldo. O segundo parágrafo, de fato, é o primeiro argumento, de fato, você está fundamentando, aí eu percebo que estruturalmente está tudo ok. É essa a visão da competência 2, tá? Além disso, será determinante para o bom desempenho do participante, que é você, uma discussão que traga referências e argumentos do seu repertório sociocultural, extrapolando os textos motivadores da prova. Em contrapartida, serão penalizados aqueles textos em que o participante apresenta repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Olha aqui, gente. Aqui a gente vai entrar numa parte nevrálgica da coisa, uma parte muito delicada, porque, gente, é uma parte em que há discordância entre professores, tá? Então, eu preciso da tua total atenção, da tua total disponibilidade de concentração, principalmente para tirar tuas dúvidas. Será determinante para o bom desempenho do participante, que é você, uma discussão que traga referências e argumentos
do seu repertório sociocultural. Você, escritor, você, produtor. Olha só, o bom desempenho do participante, uma discussão que traga referências e argumentos do seu repertório sociocultural, ou seja, o teu conhecimento de mundo, o teu conhecimento específico, todas as leituras que tu trazes acerca daquele assunto que o comando está exigindo, extrapolando os textos motivadores da prova. Presta atenção. Referências e argumentos do seu repertório sociocultural, extrapolando os textos motivadores, ou seja, você não pode estar limitado aos textos motivadores. Já falei para você, vou repetir, texto motivador é para abrir a tua cabeça sobre aquele assunto. Texto motivador é para te fazer lembrar de leituras que tu já fizeste, de autores que tu já leste, de entrevistas a que tu assististe, de filmes a que tu assististe, de notícias que tu entendes sobre aquele assunto que está no comando. Texto motivador é para atiçar a tua memória, atiçar a tua lembrança, ativar aí o conhecimento de mundo e o conhecimento específico acerca daquele assunto. É para isso que serve o texto motivador. Ele não serve para ser copiado, nem para ser parafraseado, nem para ser reutilizado. Tá aqui, ó. Você tem que trazer uma discussão que traga referências e argumentos do seu repertório sociocultural, então o seu conhecimento de mundo, a sua bagagem de mundo, a sua bagagem de leitura, extrapolando os textos motivadores da prova. Em contrapartida, serão penalizados aqueles textos em que o participante apresenta repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Olha só. Você tem que trazer referências e argumentos do seu repertório sociocultural. Primeiro ponto. Você tem que extrapolar os textos motivadores da prova. Segundo ponto. Você vai ser penalizado se o seu repertório apresentar partidas de trechos dos textos motivadores, cópias dos textos motivadores. E não é, gente, copiar, Roberta, eu fui lá no texto motivador, é claro que eu não sou burro, Roberta. É claro que eu não sou idiota de pegar exatamente como está ali. Amor, nem idiota para pegar exatamente, nem não exatamente. Nem exatamente como está lá, nem parafraseado. Não vem com essa, Roberta, eu sou muito esperto, troca as palavras. Você não tem que trocar palavra. Você não tem que trocar vocabulário. Você tem é que ter uma bagagem intelectual para o seu texto. Então não vem com essa história de não vou copiar. Você não vai copiar, você não vai parafrasear, você não vai imitar. Você tem que ter o seu conhecimento de mundo para trazer para o seu texto.